Archive acabou sendo o mais fraco da raça demoníaca, logo foi adotado pela Rainha Demônio e se tornou o único membro da família dela, mas infelizmente nesse mundo os humanos e demônios se odeiam e estão travando guerras. Em um dia específico 8 heróis atraem a Rainha Demônio com promessas de paz e logo tentam destruí-la. Archive só pôde ficar parado e observar enquanto a pobre rainha caía na armadilha. A história começa exatamente no dia da Conferência Humana tentando um acordo de paz dentro do palácio da Rainha Demoníaca. De repente vemos um pequeno monstro se escondendo e chorando enquanto a Rainha Demoníaca cai muito machucada. Ela questiona esses homens do porquê eles estão fazendo isso. A rainha realmente acreditou que eles iriam aceitar o tratado de paz, então nesse momento o homem pergunta de volta se ela realmente acha que poderia existir um mundo onde demônios como ela e humanos dariam as mãos. A rainha demônio se surpreendeu ao ouvir isso e furiosamente lançou seu poder o chamando de covardes. Em seguida ela pula em direção ao homem balançando a mão para trás para forçar um ataque. Mas o homem apenas sorri e de repente aparece nas costas da rainha demoníaca. A mulher rapidamente olha para trás mas já é tarde. A rainha acaba sendo fatalmente atingida e cai. De repente a mulher que a atingiu aparece. Ela diz que foi preciso muito esforço para encontrar um veneno que pudesse afetá-la também. A rainha demoníaca tosse veneno, mas a outra mulher apenas diz que não pode acreditar que criaturas imundas como ela ainda ousam respirar. Nesse momento a rainha agarra o vestido da garota. A mulher sem pensar duas vezes a golpeia continuamente enquanto a chama de imunda. Nesse momento o monstrinho ainda está assistindo tudo e chora com dor. Enquanto isso o homem para a mulher e diz que a rainha demoníaca é imortal, então a dor física não tem muito efeito sobre ela. Mas para destruí-la devem fazer ela sentir o gosto da dor real. Em seguida o líder diz a seus homens que supõe que eles devem estar muito presos depois de uma jornada tão longa e que é hora de liberar a escuridão dentro deles. Nesse momento o monstrinho escuta isso e ficou chocado. Ele sabia que tinha que salvar a rainha demoníaca. Logo a rainha levanta a cabeça e vê o monstrinho chorando ao lado. Então ela rapidamente ordena que Archive fuja. Em seguida um dos homens agarra a rainha e outro homem saca o canivete dizendo que adivinha que a rainha é apenas mais uma mulher. Então o homem rasga as roupas da rainha demoníaca e a empurra no chão, gritando que ela não pode nem se mover graças ao veneno. E acrescentam que eles podendo fazer o que quiserem com ela. Depois da rainha infelizmente ter seu corpo exposto, o cara diz que seu corpo é imodesto e que costumava ser tão arriscado, mas agora ela está completamente desamparada. Depois disso ele agarra seu cabelo dizendo o que vão fazer com ela. A rainha chora horrorizada e grita que não, mas isso não impede esses homens nojentos. Nosso protagonista Archive vê isso e lembra como a rainha demoníaca o protegeu, cuidou dele e o amou incondicionalmente. Então o monstrinho pula em direção à primeira mulher que tinha atacado a rainha. Em seguida ele toca o estômago da mulher e começa a lançar algo. Nesse momento a mulher fica chocada. O protagonista depois de terminar o feitiço se deita no chão exausto, mas a mulher em fúria corta a cabeça de Archive enquanto grita para ele sair de seu caminho. Nesse momento a rainha demônio, que estava sendo agredida, ficou chocada ao ver a cabeça do protagonista rolar. Ela gritou de dor e se levantou para chegar ao monstrinho, mas o homem levantou a espada e cortou a mão dela. Em seguida o homem diz a todos que parece que suas lâminas finalmente funcionam e eles agora podem começar a selar o demônio. Mas a rainha, apesar de ferida, ainda tenta alcançar a cabeça de Archive para si. O homem pergunta provocativamente se monstros como ela também sentem simpatia por sua espécie. Eles acrescentam que a destruição de Archive foi o que finalmente a quebrou. Depois disso ele começou a falar que não sabia que o diabo que tirou inúmeras vidas humanas poderia sentir essas emoções. Esse homem também diz que ela deve amaldiçoar sua própria imortalidade, pois o futuro que a espera agora deve ser selado no purgatório. Em seguida, erguendo a espada, ele diz para ela viver uma eternidade de dor. Antes de atingi-la furiosamente, o homem sorri se deleitando com sua vitória. Enquanto isso, a mulher loira olha para o corpo de Archive sem cabeça, o chamando de imundície, mas então de repente sente algo dentro de seu estômago. Ela sai enquanto o homem anuncia o início da cerimônia de selamento. Depois que a rainha demoníaca é selada e o tempo passa, 2 das 8 pessoas responsáveis pelo selamento estão prestes a ter um filho. A mulher se chama Lieselotte e o pai se chama Sword. Lieselotte é extremamente a mulher loira que foi tocada por Archive. Ela não sabe que o bebê dentro dela está absorvendo algo e se transformando em outra espécie devido a um parasita. Este parasita é conhecido por encontrar ninhos de diferentes espécies de aves. Ele expulsa seus ovos e os substitui com seu próprio.
Para os demônios isso significa devorar a alma de um bebê humano no útero e transferir sua própria alma para ele, um processo conhecido como uma técnica secreta proibida. 6 anos depois, Lieselotte chama o nome de Elixir e pede para acompanhá-la. Ela sorri para a criança que a olha com olhos brilhantes e a chama de mãe. Elixir sabia que seu nome verdadeiro era Archive. Acontece que antes do nosso personagem principal ser destruído ele usou o feitiço proibido chamado parasitismo de ninhada. Archive usou isso em um dos 8 guerreiros que invadiram sua casa e selaram sua rainha. Então assim ele trocou de lugar com o bebê verdadeiro de Lieselotte, o parasitismo. Era o único feitiço que o protagonista poderia lançar com a pequena mana que havia deixado para resgatar sua rainha demoníaca. Então ele renasceu como um humano e como filho de seu inimigo mortal. Archive nasceu como filho da mulher que humilhou sua rainha demônio. A rainha era tudo o que importava para Archive no mundo, até porque ele não tinha pai nem mãe, ele nem sabia o que era isso. Assim que seu ovo eclodiu sua espécie o abandonou porque ele nasceu fraco, o protagonista teve que sobreviver sozinho até que conheceu a rainha demônio. Ela confrontou os homens que o espancavam e os encarou com seus olhos brilhantes, fazendo com que eles entrassem em pânico e fugissem com medo. Então a rainha perguntou o que havia de errado com ele e comentou que nunca tinha visto um demônio tão fraco. Ela o agarrou para ver seu rosto e quando ele tentou falar não conseguiu. A rainha percebeu que o monstrinho estava mudo e notou como um problema. Acariciando sua cabeça ela se ofereceu para tirá-lo das ruas. Archive sabia que ele era alguém sem nome e cuja vida era completamente inútil, mas a rainha demoníaca o salvou sem hesitar. Então um momento depois ele estava lendo no sofá quando a rainha perguntou se ele gostava de ler livros. Archive confirmou que sim e ela pensou por um momento antes de bater palmas e sugerir que seu nome fosse Archive, que vem da palavra arquivo. O protagonista olhou para ela confuso e ela explicou que era a palavra para onde os documentos e livros eram encaminhados. A rainha diz que isso é perfeito para alguém que amava tantos livros. O protagonista timidamente concordou e ela declarou brincando que Archive era seu nome, ao qual ele animadamente aplaudiu. Meses depois ela questionou se ele se perguntava por que ela o trouxe para o castelo. Então a rainha começou a explicar que como ele pôde ver ela não tinha família e estava morando sozinha naquele castelo desde quando nasceu. A rainha acrescentou que surgiu ali como a personificação do mal. Ao contrário de outros demônios e humanos ela não tinha família. A rainha mencionou que seu corpo poderia se parecer com um humano mas ela não podia dar à luz filhos, nem criar uma família por mais que tentasse. Então ela supôs que esse era o destino de ser a rainha demoníaca. O protagonista se aproximou dela e tocou sua mão a fazendo sorrir calorosamente para ele. A rainha o abraçou e perguntou se ele poderia ser sua família. De repente Lieselotte pergunta a ele o que está errado. O protagonista sorri e responde dizendo que não é nada. No fundo ele sabe que a mulher à sua frente é sua mãe humana e também a mulher que humilhou sua rainha demoníaca. Archive olha com fúria jurando secretamente para si mesmo que eliminará todos os 8 guerreiros, incluindo essa mesma mulher que hoje é sua mãe. O protagonista sabe que dentro do corpo desses guerreiros estão enterrados cristais e partes da rainha demoníaca que foram seladas. Então ele sente um profundo senso de obrigação de destruir esses heróis, acreditando que é a única maneira de resgatar sua amada rainha demônio. Enquanto isso ele alcança a cesta e escolhe um sanduíche grande. Archive contempla o poder que adquiriu após seu contrato de renascimento. De repente Lieselotte insiste que ele também deveria comer seus vegetais. Em resposta a isso o protagonista olha com seus olhos demoníacos. Lieselotte imediatamente pede desculpas e se corrige dizendo que ele realmente precisa comer sua refeição. Archive está ciente de que seu poder ainda é incipiente, seus efeitos é notavelmente fracos em comparação com os 8 guerreiros. Mas ele observa que Lieselotte é extremamente suscetível aos seus olhos demoníacos, então ele se pergunta se essa vulnerabilidade é porque ela é sua mãe. Acontece que o protagonista percebeu uma coisa ao viver 6 anos como humano, ele notou que a fraqueza dos humanos é a família. Lieselotte acaba mostrando sua vulnerabilidade com a família, então Archive percebe que poderia facilmente acabar com a vida dela. Ele acha que poderia alcançar seu objetivo com um simples comando, ordenando que ela tirasse a própria vida. Mas acontece que um dos 8 heróis é um guerreiro nato e ele também é seu pai. Seu pai Sword expressava abertamente seu desprezo por qualquer um que se envolvesse com o demônio. Nosso personagem principal lembra das palavras de Sword. Para a rainha, o desprezo em sua voz e suas ameaças cruéis demonstravam sua total falta de empatia ou respeito. Archive tem consciência aguda de que Sword não tem afeição por ele mesmo sendo seu próprio filho.
Isso significa que seus poderes demoníacos ainda não são páreo para Sword. Nosso herói suspeita que seu pai poderia facilmente combater os efeitos de seus olhos de demônio simplesmente por pura força de vontade, mas ele tem uma ideia de derrotar Sword. Então decide manipular Lieselot. Usá-la contra seu pai. Archive vê um caminho para a revanche e este é o método que ele escolhe, uma estratégia nascida de um ódio arraigado e um desejo de libertar sua rainha. Depois de um tempo, Sword grita com Lieselot dizendo que ele não pode fazer isso e não há como amá-lo. Ela pergunta calmamente o porquê e questiona se ele não queria um menino. Sword responde que Elixir nem o abraça, mal fala e nunca ri. Lieselot responde que é porque ele não abre o coração ao Elixir. Nesse momento o protagonista está do lado de fora escutando seus pais falarem sobre ele. De repente Sword confessa que ele realmente tentou ser um pai para o Elixir, mas um certo dia sentiu arrepios na espinha quando o protagonista o olhou com aqueles olhos. Sword diz que não eram os olhos de um humano, mas outra coisa. Lieselot grita que Elixir é filho deles, mas Sword responde que nem a cor do cabelo do Elixir nem seu rosto se parecem com ele, e que os olhos do Elixir são como os olhos de um demônio. De repente Sword sente uma forte presença atrás dele e rapidamente se vira. Então ele vê Lieselot olhando para ele com raiva. Sword imediatamente explica que não está dizendo que o garoto é um demônio, mas ela furiosamente pergunta se ele está insinuando que ela o traiu com um demônio. A mulher é incapaz de acreditar que ele poderia pensar algo tão estúpido. Sword tenta conversar, mas ela foge chorando da sala e gritando que ele é o verdadeiro demônio. Ela continua andando até que o protagonista, agindo como se tivesse acabado de acordar, pergunta o que há de errado. Lieselot o abraça e pede desculpas. Depois diz que não é nada e sugere que eles vão juntos para o quarto dele. Um momento depois os dois estão no quarto dele. Archive pergunta se ela e o pai tiveram uma briga. Depois em lágrimas o protagonista fala que é tudo culpa dele. Ela garante docemente que não é verdade e que está orgulhosa dele, mas confessa que seu pai simplesmente não. Nesse momento o protagonista usa seus olhos de demônio nela e pergunta o que ela deseja. Ela olha para ele com horror e responde que só quer que ele e seu pai vivam uma vida feliz juntos, mas Lieselot conta que seu pai se assusta com ele. Ela também diz que acha que Sword está vendo outras mulheres. Archive pergunta se ela quer que seu pai a ame e ela responde que deseja que Sword a ame tanto como família quanto como mulher. Então o protagonista diz a ela que vai concedê-la esse desejo. Em seguida Lieselot o vê se aproximando dela, mas em seus olhos o protagonista se transformou em Sword. Ele entra em seu corpo e um momento depois ela está na cama. Archive olha para ela pensando que os humanos realmente são criaturas vis. Ele sabe que usando sua ilusão mental demoníaca ele conseguiu fazer com que Lieselot o reconhecesse como Sword. O protagonista percebe que os efeitos da ilusão mental são bastante eficazes, mas também sabe que não pode continuar usando assim por muito tempo. Ele se pergunta como deve fazer o Sword real refletir nos olhos de Lieselot, então ele jura a Sword que o transformará em um demônio. Um momento depois ele estava dormindo tranquilamente na cama quando Sword entrou em seu quarto segurando um punhal afiado. Enquanto Sword erguia sua adaga para destruí-lo, Lieselot saltou do canto e bloqueou o ataque de espadas com sua espada bem na hora. Ela chamou Sword de demônio e perguntou como ele ousava machucar seu amado filho. Sword grita que Elixir estava manipulando, mas ela disse para ele calar a boca e rapidamente o atacou. Sword bloqueou seu ataque e insistiu que o garoto não era seu filho. Lieselot continua gritando e o chama de demônio imundo. Depois ela ordena que Elixir fuja e ele obedece. Momentos depois o protagonista estava rindo sob a lua cheia, perguntando aos humanos inúteis como eles gostavam de sua malandragem. Ele não podia acreditar que essas criaturas tão vergonhosas e fracas tinham conseguido acabar com os demônios. Então, erguendo as mãos no ar, ele perguntou à rainha demoníaca se ela estava bem. O protagonista, fechando os olhos, se lembrou que em sua vida anterior foi completamente impotente, mas agora havia completado uma parte de sua revanche. Então ele disse à rainha demônio para continuar assistindo e prometeu se vingar dos guerreiros que a levaram embora. De repente Sword, cheio de golpes, se aproximou e disse que ele entendia tudo. O protagonista sorridente perguntou ao pai se foi ele quem sobreviveu. Archive acrescenta que achava que seria o contrário. Sword respondeu para ele não ficar arrogante porque tinha acabado de colocar Lieselot para dormir. Em seguida Sword questionou o protagonista sobre o que ele fez com seu verdadeiro filho. Archive respondeu que havia consumido. Sword se irritou e lançou a espada em direção à cabeça de Elixir. Nesse momento o protagonista docemente o chamou de papai perguntando se ele realmente iria machucá-lo. Sword escuta isso e para bem a tempo.
Antes que o machado atingisse a cabeça de Elixir, então se lembrou de alguém lhe perguntando se ele tinha certeza de que estava tudo bem trabalhar e ignorar sua esposa grávida. Ele havia respondido que precisava ganhar dinheiro para a chegada do bebê, o homem. Havia comentado sobre seu passado como um guerreiro habilidoso trabalhando para a guilda e questionou por que Sword estava trabalhando em uma mina de carvão em uma aldeia tão miserável. Sword respondeu que era porque Lancelot desejava uma vida normal e além disso ele nunca pensou que alguém como ele poderia se tornar pai, então ele sabia que precisava fazer o seu melhor. De repente o cara retornou à realidade e ficou chocado ao ver uma longa espada perfurada em seu peito, olhando para trás. Ele viu sua esposa dizendo furiosamente que Elixir era seu filho. Em seguida o homem caiu no chão e fechou lentamente os olhos. Enquanto isso o protagonista pensou que eles estavam apenas começando, então ele estala os dedos e a alma retorna ao corpo dela. Lancelot lentamente voltando à realidade vê Sword deitada em seu próprio líquido vermelho. Ela se abaixa se perguntando o que estava fazendo e por que Sword está lá sem vida. O protagonista diz a ela que Sword estava certo e ela foi manipulada por seus olhos de demônio. Archive acrescenta que ela destruiu o marido depois de confundi-lo com demônio. Ela olha para suas mãos e pergunta por quê. Enquanto ela grita e chora em desespero, o protagonista friamente informa que ele não é seu filho, ele é o demônio que ela eliminou no passado. Lancelot tapa os ouvidos chorando e gritando de dor. Archive nesse momento pergunta provocativamente a ela como é ser humilhada e ter sua mente manipulada. Em seguida zombando a chama de poderosa heroína salvadora do mundo. Nesse momento Lancelot pega sua espada e Archive percebe o que está por vir, então ele decide que é hora de testar e ver o quão forte é a família. De repente Lancelot causa um ferimento no seu próprio pescoço. O protagonista surpreso se aproxima para entender suas ações. Ele conta que ela eliminou o marido e teve o filho devorado. Em seguida, soltando a cabeça, ele a chama de mãe e diz para ela não chorar. Lancelot estende a mão tocando seu rosto e diz que está tudo bem. Ela o tranquiliza dizendo que sua mãe está lá. Archive sabe que esses humanos foram os que levaram sua rainha demoníaca embora, mas ele foi a um lugar e se lembra de perguntar muito a Lancelot sobre esse lugar. Ela explica que é o túmulo de sua família que foi eliminada por demônios. Então ela foi a única sobrevivente naquela floresta. Se o pai não tivesse lá, ela estaria naquela sepultura também. O protagonista olha para a lápide e vê Lancelot pedindo desculpas à mãe por estar atrasada. Ela então diz à sua mãe que ela tem algo para compartilhar. Seguido levantando ela chora dizendo à sua mãe que sua filha agora tem uma família também. Lancelot declara que todas as lutas acabaram e a partir de agora ela viverá sua vida para seu marido e filho. Ela implora a seus pais que cuidem deles. Depois de lembrar disso tudo, o protagonista percebe que na verdade os demônios que roubou tudo deles primeiro. Então Lancelot com lágrimas nos olhos promete que a protegerá para sempre. Por isso ele não deve ter medo. Ela então fecha os olhos. Docemente parte, de repente lágrimas escorrerem pelas bochechas de Archive fazendo-se perguntar o que eles são. Ele se lembra da rainha demoníaca perguntando se ele poderia ser sua família, então silenciosamente olhando para o corpo sem vida de Lancelot. Ele aperta os dentes de raiva e pergunta se isso é algum tipo de piada. Então pega a espada e a lança em direção a Lancelot atacando continuamente enquanto declarava que uma mulher como ela nunca poderia tomar o lugar da rainha demoníaca. Um momento depois ele conclui que a família e as emoções são verdadeiramente humanos. Depois disso Archive extrai o cristal e decide usá-lo ao máximo para resgatar a rainha. 14 anos depois alguém bate na enorme porta do castelo. O guarda lá dentro pergunta quem é e ele responde que é a pessoa contratada como professor. O guarda pede para examinar sua carta de convocação e ele entrega a carta através do vão. Ao ver o guarda pede desculpas por sua grosseria explicando que não esperava que o filho de um herói fosse convocado como professor da academia. Depois se dirigindo a ele como Lord Elixir, o guarda o convida para entrar na academia. Essa é uma instituição que nutre crianças com habilidades e talentos para se tornarem heróis. Todos os alunos reunidos nesta academia possuem talentos excepcionais em todas as categorias. E não é surpresa que os filhos de heróis também se inscrevam lá. De repente alguém o chama. A senhora recupera o fôlego e se apresenta como Lick Weisman. Ela explica que o diretor a enviou para dar as boas-vindas. O protagonista olha em silêncio fazendo a garota entrar em pânico e pedir desculpas por ter se atrasado. Ela diz que foi parada por um aluno em seu caminho e Archive responde que não tem problema. Ela timidamente olha para o rosto dele e diz que assumirá a responsabilidade de mostrá-lo pela academia. Ele sorri desajeitadamente e agradece por seu gesto gentil.
Elixir levou 14 anos para finalmente se estabelecer em um cargo de professor lá. Depois que eliminou Sword e Lieselot, o protagonista usou seus olhos de demônio para manipular os aldeões para se livrar dos corpos. A história oficial contada ao público foi que os pais do herói deixaram seu único filho com um conhecido e depois desapareceu. Archive usou seu poder para ser adotado em uma família nobre que lhe permitiu viver uma vida sem desconforto. Ele também aprendeu a se integrar à sociedade durante sua vida de classe alta. Resumindo, o personagem principal pode dizer que sua vida como ser humano tem navegado sem problemas até agora. No entanto, ele nunca teve a intenção de mergulhar no tipo de tranquilidade que os humanos desfrutam. Em vez disso, ele utilizou sua posição e poder como filho de um herói para se juntar a uma guilda que caçava os remanescentes do exército demoníaco. Elixir sabe que precisa ganhar experiência e mostrar suas habilidades para se aproximar dos guerreiros. Para fazer isso, ele não hesita mesmo quando se trata de eliminar outros demônios. O protagonista acredita que desde que seja pelo bem da rainha demoníaca ele fará qualquer coisa necessária. Então, usando toda a sua chama, ele queimou muitos demônios, mas um dos demônios sobreviveu à chama e pulou em sua direção para atacar. Archive usou seu poder de olho demoníaco a tempo, fazendo com que o demônio parasse bem na frente dele. O demônio, reconhecendo o poder, não podia acreditar que era o olho do demônio. Mas o protagonista puxou sua espada para fora de seu inventário e se aproximou do demônio imobilizado. Em seguida ele cortou o demônio ao meio. O demônio companheiro, reconhecendo como irmão, perguntou por que ele está fazendo isso. Em seguida seu corpo desabou em pedaços. Archive viu outros demônios e humanos queimarem ao seu redor. Ao longo de sua formação e experiências, ele percebeu que seu poder não era suficiente. O protagonista sabia que os 8 heróis eram capazes de destruir fortalezas com um único ataque e seus ataques eram tão rápidos e ferozes quanto um raio, até mesmo capazes de fazer as estrelas caírem. Então, percebendo até onde ainda tinha que ir, decidiu mudar de plano. Ele já tinha sua linhagem e realizações, então as únicas coisas que ele precisava era subir a escada naquele mundo. Archive sabia que era apenas uma questão de tempo até que o exército regular entrasse em contato com ele. O rapaz se lembrou do velho dizendo que alguém com suas habilidades poderia até ser colocado no comando da Ordem dos Cavaleiros do Exército Regular. O velho perguntou se ele não gostaria de um alto cargo no exército. Ele olhou para o velho e respondeu graciosamente que, com sua permissão, se ele servisse no Exército Regular, ele tinha um lugar preferido. O velho perguntou como poderia ajudar e o prota respondeu que sempre sonhou em ser professor. A única razão de Elixir vir para a academia é que ele pretende fazer lavagem cerebral nos filhos dos guerreiros e transformá-los em seus subordinados. Ele decidiu usar todas as habilidades que tinha como demônio para seduzir aquelas mentes jovens. De repente, um estudante esbarrou nele e caiu no chão. O protagonista estava silenciosamente prometendo fazer os heróis provarem do próprio veneno enquanto seus amados filhos os eliminavam. Nesse momento, o protagonista se curva para ajudar a garota que esbarrou nele. A garota disse que estava tudo bem e Archive notou um poder brilhante dentro dela, o que o surpreendeu e o fez lembrar do homem que mais havia humilhado sua rainha. Nesse momento, a garota agradeceu a ajuda dele e timidamente se desculpou. Em seguida, o protagonista viu a menina fugir e perguntou quem ela era. Lick respondeu que a menina se chama Idli e era filha do grande herói, o Lord Flugel. Um tempo depois, o protagonista já estava na sala dando aula. Ele começa dizendo aos alunos que a alquimia é em grande parte incompreendida pelas pessoas. Muitos a percebem como mero produto da magia, mas essa suposição é errônea. De repente, seu olhar se desvia para Idli. Archive reflete sobre a identidade da garota como a única descendente de Flugel, o reverenciado cavaleiro santo responsável por selar a rainha demoníaca. Ele observa que Idli é proficiente em artes marciais e literárias, possui olhos encantadores e emana uma fibra moral grande. O protagonista percebe que todos a admiram, mas por algum motivo ela é isolada e aparentemente sem amigos, um traço que Archive considera ser comum entre os talentosos. De repente, uma voz interrompe sua linha de pensamento e diz em voz alta que a alquimia é totalmente boba. O homem diz que não está aqui para aprender venenos ou poções. O protagonista respondeu explicando que as origens da alquimia estão além dessas aplicações estreitas. Para ilustrar seu ponto, ele pega uma página de um caderno e declara sua intenção de remodelar sua perspectiva. Em seguida, Archive corta o papel no ar com seu poder. Esse ato deixa todos os alunos da sala de aula atônitos. O protagonista prossegue explicando que apenas ampliou a densidade do papel e induziu uma leve vibração usando eletricidade, transformando um pedaço de papel em uma lâmina letal.
Ele continua sua palestra detalhando como a análise e o aprimoramento das propriedades de um objeto são fundamentais para a alquimia, então no final uma luz verde irradia do papel remendando gradualmente a mesa até que ela pareça ilesa. Archive questiona os alunos se eles estão gostando disso. A resposta deles é um coro de aplausos elogiando sua demonstração legal e incrível. Nosso personagem principal dá um sorriso, mas internamente ele os descarta como insignificantes. O espanto dos alunos com uma demonstração tão básica de poder leva o prota a questionar seu potencial como futuros heróis. De repente ele vê Idrio aplaudindo e percebeu que ela poderia ser facilmente cativada por tamanha simplicidade. O protagonista começa a duvidar de sua avaliação inicial. Nesse momento, apesar da admiração, um cara entre os estudantes o desafia, ele apontando que cortar um pódio com papel não é nada impressionante. A frustração do homem atinge o protagonista e ele decide colocar o cara à prova. Em seguida, Archive, conjurando um item em sua mão, percebeu que o cara aparenta familiaridade com a alquimia. Então, apresentando uma garrafa de água, ele desafia o homem a transformá-la em algo diferente. O homem fica exalando confiança e se aproxima da mesa. O cara, colocando a mão sobre ela, diz seu encantamento, incendiando a garrafa e fervendo a água. Em seguida, ofegante com o esforço, ele se volta para buscar a validação, mas recebeu um lembrete de que a tarefa era transmutar a água em uma substância distinta, não apenas alterar seu estado. Então o homem, um tanto confuso, concordou e explicou que era justamente por isso que fervia. O protagonista diz ao homem que a água parada é a mesma água quando ferve, e acrescenta que o que ele usou foi magia de encantamento e não alquimia. Nesse momento os alunos riram do mal-entendido do homem, mas o protagonista o tranquilizou dizendo que ele era muito bom em encantamento. O homem, no entanto, apenas afastou a mão e caminhou de volta para seu assento, enquanto era encorajado de que tinha talento e deveria ficar quieto para aprender. Archive então desafiou o resto da classe perguntando se alguém poderia fazer melhor do que o homem, especialmente porque todos riram. O Protos convidou a levantar a mão se fossem corajosos o suficiente para evitar constrangimentos, mas ninguém ousou. Isso fez perceber como os humanos podem ser simples provando seu talento. Archive garantiu que eles não o subestimassem e manteve uma distância respeitosa. Em seguida, o protagonista volta sua atenção para Idri e pediu que ela se apresentasse. Os alunos olharam para ela enquanto ela timidamente tentava recusar, mas Archive insistiu dizendo que tinha ouvido que ela era uma excelente aluna e perguntou se ele estava enganado. Ela timidamente se levantou e desceu as escadas. Depois se acalmou e usou seu poder de restauração na garrafa. O protagonista ficou surpreso e reconheceu o feitiço como normalmente usado por alquimistas de alto nível. O jovem notou que ela de fato tinha talento, mas de repente ele então notou sua expressão mudando e se perguntou o que estava acontecendo com ela. Do nada, enquanto olhava, ela soltou um gemido sussurrante. Archive imediatamente usou seu olho demoníaco de clarividência para verificá-la. Para sua surpresa, ele viu um corpo. O protagonista se perguntou se a garota só estava pensando em atos libidinosos à toa. De repente, Idri recupera o fôlego e anuncia que terminou. Archive a observa emocionada. Depois ele pega a garrafa e levanta para a luz do sol que entra pela janela. Em seguida examina o líquido verde dentro e despeja sobre a mesa. Para sua surpresa, o líquido produz plantas que rapidamente se entrelaçam ao redor da mesa. Um dos alunos grita espantado notando que o pódio de madeira parece ter cicatrizado. Outro aluno incrédulo pergunta se Idri transformou a água em uma poção de cura. O protagonista reconhece que Idri realmente fez uma poção de crescimento, mas também sabe que essa poção normalmente um alquimista leva pelo menos 3 dias para criar. Nesse momento, Archive nota que o corpo de Idri está em um estado febril, particularmente em torno de sua região inferior. Ele presume que pode ser alguma normalidade hereditária muitas vezes encontrada em pessoas com genética superior. O protagonista pensa em como ele poderia utilizar isso a seu favor. Mais tarde, Lick lhe diz entusiasticamente que a sua primeira aula foi muito impressionante. Ele agradece com um sorriso e depois menciona que tem uma pergunta. Lick olha para ele com curiosidade e o prota pergunta sobre as aulas focadas para alunos excelentes. Ele queria saber se esses alunos são encaminhados para suas aulas especiais. Lick confirma e explica que os professores que se destacam em sua área têm o privilégio de conduzir aulas especiais. Então Archive expressa seu desejo de ser o professor encarregado de ficar com Idri. Ele também menciona que é uma aluna promissora que poderia se tornar uma pioneira na alquimia, e ele ficaria encantado em ensiná-la. Lick responde que a seleção de professores para aulas especiais é determinada por meio de indicações durante a seleção. Archive se aproxima pedindo detalhes.
Então o Nick explica que é uma reunião de alunos super talentosos onde os professores mostram suas habilidades e os alunos acabam escolhendo seu mentor preferido para aulas especiais. O protagonista dá um passo para trás e decide tomar a iniciativa de conversar com Idri, mas nesse momento ele percebe a garota falando com outro professor. Em seguida, Lick informa que o pai de Idri já a recomendou para ficar sob a supervisão do professor Vangal-sama. O protagonista acredita que, de acordo com a política familiar, a garota vai aceitar a decisão de seu pai, então Archive apenas sorri em resposta, aparentemente sem se incomodar com essa informação. Mais tarde, no quintal da academia, Idri olha atentamente para os alunos conversando alegremente ao lado, e quando eles a percebem, ela imediatamente se vira para sair. De repente, alguém lhe pergunta se sua condição é a razão pela qual ela gosta de ficar sozinha. Idri olhou para trás em choque e viu o protagonista lendo pacificamente no banco. Ela ficou surpresa ao ouvir isso de seu professor, mas ele apenas perguntou seriamente se eles podem conversar um pouco enquanto comiam. Um minuto depois, eles estranhamente se sentaram no banco. Ela olhou para ele e o prota perguntou o que era. Idri timidamente não respondeu nada e disse que o sanduíche que ele estava segurando parecia saboroso. Archive respondeu que entendia e ela perguntou se foi sua esposa que preparou. Nesse momento, nosso herói deu uma mordida no sanduíche e respondeu que estava solteiro. Depois disso, a garota, suando, perguntou se ele próprio fez e ele respondeu que sim. Ela olha para ele sem jeito e não consegue pensar em nada. Mas então o protagonista pergunta se ela quer um pouco e diz para pegar o que quiser. Ela respondeu que iria pegar um, mas antes que pudesse pegar, o protagonista agarrou mais rápido e entregou outro. Em seguida ele acrescentou que as crianças deveriam comer carne. Idri olhou para ele confusa, lembrando que ele disse que ela poderia pegar o que quisesse. Depois de morder o sanduíche de carne, a garota diz que é realmente delicioso, mas então o protagonista inesperadamente perguntou se sua animação lá embaixo se acalmou. Agora a garota ficou muito surpresa. Em seguida o prota acrescenta que ficou surpreso e pergunta a ela quem poderia imaginar que um aluno entraria no calor bem na frente de todos. De repente ela puxou a saia para baixo e timidamente perguntou como ele sabia o que aconteceu. Archive respondeu que era professor e sabia onde procurar, mas tinha medo que ela começasse a se agradar em sala de aula. A menina timidamente fechou os olhos e não conseguia olhá-lo com timidez. Então o protagonista diz a ela que ela possui uma ótima mana, mas ela fica muito animada quando usa magia, que é uma espécie de mana de condição de normalidade. Até onde ele sabe, era impossível curá-la, o que significa que não há esperança para ela no futuro. Idri olha para ele em pânico e implora para que ele não conte a ninguém sobre isso, mas o protagonista apenas coloca a mão perto dela e se apoia enquanto pergunta o que ela faria se ele dissesse que poderia conquistar a condição dela. A garota lembrou do que ele disse sobre não ter cura. Archive respondeu que seu objetivo era conquistar e não curar sua condição. Em lágrimas ela confessou que tentou repetidamente resolver o assunto sozinha. Depois olhou para ele intrigada sobre como um professor que acabou de conhecê-la poderia oferecer ajuda. O protagonista sugeriu seriamente que se ela quisesse descobrir, deveria escolhê-lo na próxima reunião de seleção. Archive acrescentou que o professor que seus pais recomendaram provavelmente informaria seu pai sobre sua condição após a descoberta. Então a garota desesperada implorou para ele não deixar isso acontecer. Elixir estendeu a mão suavemente enxugando suas lágrimas e garantiu que poderia aliviar seu sofrimento. Em seguida instruiu a escolhê-lo e assegurou que era tudo o que ela precisava. Mais tarde, na Arena Mágica, a reunião especial de seleção de lições estava acontecendo aqui. Os professores mostraram seus conhecimentos e os alunos selecionaram seus mentores por um ano, quase como um aprendizado. Os alunos talentosos estavam sentados quando uma senhora com uma figura notável levantou os documentos. Ao comentar a escassez de alunos naquele ano, um baixinho lamentou a queda na qualidade, embora ele estivesse orgulhoso de ter colecionado talentos. Nesse momento, a senhora primeiro revisou o arquivo de Idri, a filha do grande herói Frugel. Ela observou que uma recomendação de professor já havia sido feita para ela. Naquele momento, Vangal, um especialista em espadas mágicas, demonstra sua habilidade com uma tempestade de fogo. Apresentando-se de forma impressionante, o homem concordou que a posição social e os talentos de Vangal eram mais do que suficientes. Ele também observou que Vangal já estava a cargo de 2 alunos e Frugel o havia recomendado. A senhora então perguntou sobre o homem de cabelos pretos. Elixir, segurando uma poção, executou um arremesso teatral para o ar, mostrando sua proeza alquímica. Então o homem informou que o Elixir entrou recentemente à equipe. Ele era um professor de alquimia e filho de heróis aposentados.
A mulher reconheceu a impressionante linhagem e registro de Elixir, embora ela comentasse sobre a alquimia ser considerada um assunto simples para uma filha de heróis, o homem concordou opinando que a alquimia não era um campo condizente com a filha de um herói e sugeriu colocar Vangal responsável por Idri. Quando o protagonista se afastou, alguém comentou que todo o caso foi uma perda de tempo da academia. Archive confuso se voltou para Vangal, que comentou que eles poderiam simplesmente ter feito com que os alunos escrevessem uma lista de suas 3 melhores escolhas de professores em vez dessa exibição elaborada. Depois ele perguntou se Elixir compartilhava desse sentimento. O protagonista, no entanto, estava focado no palco, assistindo ociosamente, e respondeu que Vangal estava completamente certo. Nesse momento, Lick pediu a Idri para anunciar seu professor escolhido. Suando, a garota finalmente declarou sua decisão. Elixir a observou e, quando seus olhos se encontraram, ela timidamente anunciou que havia escolhido o protagonista. Vangal, surpreso, protestou que era impossível. Então ele confrontou Idri, lembrando que aquele não era o acordo deles. Mas a garota simplesmente desviou o olhar. Vangal, constrangido-se, dirigiu à senhora responsável, afirmando que ela certamente estava ciente de que ele era recomendado pelo Sr. Frugel. Ele questionou se a escola iria desconsiderar a opinião de um herói tão significativo. Nesse momento, o homem baixinho sugeriu à diretora que, para o benefício da Academia Vangal, deveriam ser o professor especial. A diretora reconheceu as potenciais desvantagens para a escola e o provável problema que Idri enfrentaria do seu pai. De repente, o protagonista questiona a diretora se a escola não deveria respeitar a vontade individual dos alunos. Elixir pensou em usar seu olho de demônio, mas antes que ele pudesse agir, a diretora com um sorriso propôs a solução. Ela sugeriu um duelo entre os professores para determinar quem era superior. Vangal, surpreso, perguntou se ela estava falando sério e ela respondeu com entusiasmo afirmativamente. Proclamando um duelo, ela declarou que o vencedor se tornaria professor de Idri. Após um minuto de silêncio, o protagonista concordou, expressando sua aprovação da ideia. Vangal olhou para ele com raiva, mas ele permanece calmo. A diretora diz a eles que todos os feitiços de classe alta e técnicas secretas de extrema letalidade são proibidos. E como ambos são professores, eles devem garantir que seu bom senso permaneça intacto durante a luta. O baixinho, em pânico, perguntou à diretora se ela não achava que a diretoria de ensino poderia ter um problema com eles tendo um duelo durante a tradicional reunião de seleção. Ela respondeu que estava tudo bem e perguntou ao baixinho se ele não achava que seria uma lição valiosa para os alunos testemunharem seus professores em um duelo. Elixir acha que não pode usar seus olhos de demônio porque a diretora tem os olhos nele. De repente, Vangal o chama pelo nome completo e diz que ouviu que ele era filho de um famoso casal de heróis. Vangal também lhe diz que ele parece jovem, mas pergunta se ele tem um registro de serviço militar. O protagonista responde que estava no exército demoníaco por um tempo. Vangal desejou liberar seu forte poder de chama enquanto arrogantemente lhe dizia que não conseguia mais se lembrar de quantos demônios ele havia eliminado, mas ele acha que tinha 13 anos quando sua contagem de corpos já era de mais de 1000. Elixir calmamente pegou sua poção e disse a Vangal que ele entendia e que deveria ir com calma. A razão pela qual o protagonista escolheu a alquimia não é que ele ostenta um poder inigualável. O verdadeiro motivo foi que, para as pessoas, ele não se destaca. Outra razão é que ele tem uma alta afinidade com o demônio, mas não pode usá-los. Mas o protagonista não precisa usar seus olhos de demônio para lutar. Nesse momento, Vangal sabe que seu ataque foi uma cortina de fumaça, uma típica peça dissimulada de um alquimista. Em seguida, ele usou sua habilidade e o protagonista bloqueou facilmente, deixando Vangal chocado. Logo, o baixinho pergunta o que acabou de acontecer e se era alquimia. A diretora responde que não e diz ao baixinho que era uma mágica. Ela explicou que é quando eles criam uma onda de choque usando sua mana para repelir o feitiço de seus oponentes. É um feitiço de nível muito baixo que nem pode ser considerado mágica. Então qualquer um pode fazê-lo mesmo com muito pouca mana, mas é uma técnica difícil porque eles têm que cronometrar perfeitamente com o ataque que chega. A diretora lambeu os lábios enquanto dizia que era impressionante e ela estava começando a gostar de Elixir. Enquanto isso, Vangal continuamente o ataca com suas chamas, mas Archive apenas os bloqueia calmamente usando magia. Então Vangal diz que é hora dele enfrentar a espada. O protagonista se defende usando seu cajado. Vangal fica incapaz de acreditar e pergunta como ele bloqueou seu ataque. Em seguida, ele tentou com toda a sua força empurrar a espada em sua direção, mas o protagonista apenas respondeu calmamente que como ele sabia que seu pai era um guerreiro,
Nesse momento, sem escutá-lo, Vangal pulou para ganhar distância e então ativou um círculo de feitiços, mas seu círculo lentamente desapareceu, o deixando chocado e em pânico, perguntando o que estava acontecendo e por que suas chamas estavam desaparecendo. Elixir colocou seu cajado para baixo enquanto respondia a Vangal que a magia da chama é realmente muito letal e poderia ser considerado o atributo perfeito para lutar contra inimigos. No entanto, as chamas são apenas chamas mesmo quando empoderado por mana, e é o atributo que é mais facilmente afetado. Nesse momento, Vangal olhou exausto para ele e retomou seu fôlego. Elixir disse a Vangal para não se movimentar muito porque desmaiaria por falta de oxigênio. De repente, o cara que não conseguia acreditar nisso. Mas Elixir calmamente explicou que o ar é necessário para manter uma chama e dentro daquela pequena garrafa que ele jogou, ela absorve todo o ar ao seu redor quando exposto ao calor suficiente. Em seguida, o protagonista mostrou a garrafa e admitiu que aumentou sua eficácia com sua mana, mas no final era apenas bicarbonato de sódio. Vangal soltou a espada e perguntou se ele estava dizendo que esquentou o bicarbonato de sódio com seu feitiço e arruinou seu próprio ataque, ao que Elixir orgulhosamente respondeu que sim e perguntou se ele gostaria de continuar. Nesse momento, Vangal colocou as mãos no chão e gritou que ele era um maldito amador. Em seguida, soltou um enorme círculo mágico abaixo dele que rachou o chão. Elixir se posicionou sabendo que era um grande círculo mágico do atributo fogo e se perguntou se Vangal iria usar alta classe. O protagonista notou que em vez de usar chama, o cara usou alta temperatura instantânea para criar rocha fundida. O que ele achou impressionante. No entanto, à medida que o calor se espalhava por toda parte, o prota notou a lava respingando em várias direções. Ele imediatamente ativou seus 1000 olhos de raio e correu quebrando o chão no processo. Archive tirou sua espada sabendo que os olhos de demônio lhe permitem determinar e prever o movimento de qualquer objeto, independentemente do objeto ou do feitiço usado nele. Ele também aumenta as estatísticas físicas de seu corpo, mas o protagonista só pode usá-lo por um curto período de tempo, pois coloca uma grande pressão sobre ele. Em seguida, ele rapidamente pulou para longe bloqueando a lava e percebeu que estava chegando perto de Idri. De repente, uma enorme explosão aconteceu e quando Idri lentamente abriu os olhos, ela viu Elixir. O protagonista pergunta se ela estava bem e aponta a espada em direção a Vangal para protegê-la. Em seguida, ele furiosamente pergunta novamente se Vangal gostaria de continuar. No dia seguinte, o protagonista estava tranquilamente bebendo chá em seu quarto quando percebeu que havia sido um erro usar seus olhos de demônio na frente do alto escalão, especialmente porque seu plano era vencer de maneira direta. Em seguida, derramou seu chá pela janela. O protagonista pensa que as aves e os olhos secos é um olho de demônio que os humanos também podem usar. Além disso, os humanos podem usar a clarividência, então mesmo que chame alguma atenção, eles ainda podem usá-los. Já habilidades em petrificação pública, charme e medo são exclusivas dos demônios, e o protagonista sabe que não pode ser imprudente usá-las em público como antes. Além disso, há outras habilidades, mas elas estão fora da norma e estritamente proibidos de usar. Archive percebe que em qualquer caso foi uma falha em permitir que a diretora visse seus olhos de demônio. Agora ele espera que não atraiu o interesse da diretora. De repente alguém bateu à sua porta e ele mandou que entrassem. Idri entrou se desculpando e o prota fala que estava feliz por ela ter vindo. Ela timidamente se curvou e agradeceu por salvá-la ontem. Archive respondeu que ela não precisava agradecê-lo porque ele estava apenas fazendo seu trabalho. Ainda assim, ela timidamente disse que foi culpa dela que ele se meteu em problemas e pediu desculpas a ele novamente. Ele suspirou e caminhou em direção a ela enquanto lhe dizia para nunca pedir desculpas quando não tiver feito nada de errado. Em seguida, o protagonista chamou de boba e deu um tapinha na cabeça dela, mas ela ainda pediu desculpas e o prota lembrou que ele tinha acabado de dizer a ela para não pedir desculpas. Ele acrescenta que estava apenas feliz por ela estar segura, o que fez seu rosto se transformar em um tomate com timidez. Então ele disse para ela se sentar. Um momento depois de revisar seus documentos, o protagonista disse a ela que a maioria de suas pontuações estavam acima da média, o que é um excelente registro. Ele soltou os documentos dela e perguntou há quanto tempo ela tinha essa disposição para pensar em atos libidinosos. Idri ficou tonta de timidez ao ouvir sua pergunta e não conseguiu responder corretamente. Ele frustrantemente disse a ela que já sabia sobre isso. Então ela não deveria irritá-lo. Entrando em pânico, ela respondeu que tudo começou quando ela era muito nova. Ele perguntou quem mais sabia e ela respondeu que ninguém sabia porque não podia contar para ninguém sobre algo assim. Archive diz que ela já deve ter usado magia muitas vezes e perguntou como ela tinha administrado isso.
Ela segurou sua saia bem tímida e não respondeu imediatamente, mas ele disse a ela que estava ouvindo sinceramente e ordenou que ela respondesse. Idri respondeu que apenas aguentava e esperava uma pausa ou o fim da aula. Em seguida, ela foi ao banheiro e antes que pudesse terminar sua resposta mordeu os lábios e continuou dizendo que manuseava ali também. Quando fica demais e ela sabe que ninguém está olhando, ela faz isso embaixo da mesa. As lágrimas nos olhos caíram em sua mão e ela disse ao protagonista que não queria mais. Ela também disse a ele que por causa dessa disposição não poderia nem fazer amigos. Os meninos olhavam para ela com olhos tão estranhos. E sempre que ela usava magia ela acabava quase se perdendo. Então não aguentava mais. Archive enxugou as lágrimas dela e disse que era o suficiente e que ela não deveria chorar. Então ele caminhou em direção ao seu gabinete enquanto dizia para ela não se preocupar, e como ela o havia escolhido ele a ensinaria a conquistá-lo. Archive logo pegou algo de seu armário. Ela perguntou como ele ajudaria e o jovem mostrou uma bola de cristal de mana. Ele explicou que, como o próprio nome sugere, ele absorve e armazena mana. É um item mágico usado principalmente para praticar suas emissões de mana. Ele também explicou que uma quantidade média de mana não iria quebrá-lo. Em seguida o protagonista fala que queria que ela soltasse sua mana até que a coisa quebrasse. Ela discordou dizendo que se ela fizesse algo assim se perderia. Mas o protagonista respondeu que a decisão é dela. Ele acrescentou que a razão pela qual ele falou com ela primeiro foi simplesmente isso. Sua rara disposição atraiu seu interesse. Em seguida o protagonista usou seus olhos demoníacos sobre ela dizendo que ela conseguiria conquistar seu caráter. Aí ele perguntou se ela ia fazer ou não, e ela respondeu que sim. Em seguida ela colocou as mãos na bola de cristal e tentou soltar toda a sua mana nela para quebrá-la. Archive disse a ela que nunca tinha visto um volume tão grande de mana lançado e que ela realmente era filha de um herói. Ele olhou para a bola mágica e notou que o atributo de cor da mana era branco puro. Ele sabia que é um tipo de mana que pode ser usado para todos os tipos de magia. Mas lembra que há uma grande possibilidade de se transformar em um atributo diferente após a experiência da puberdade. Em outras palavras, a pessoa pode acabar sendo capaz de usar não apenas atributos de fogo ou água, mas também atributos escuros. E Archive sabia que se cultivasse Idria com cuidado e usá-la junto com seus olhos de demônio, então eles podiam eliminar Frugel. Para não dizer outra coisa nesse momento, vamos falar que a garota ficou muito feliz. Ela gritou dizendo que não aguentava mais e teve que parar. O protagonista agarrou sua mão dizendo que era suficiente. Então, olhando para ela, ele levantou a mão e disse que lhe daria a próxima instrução. O protagonista diz que ela deve suportar isso por 3 dias. E então questionou se ela poderia fazer, a deixando totalmente chocada, e ela perguntou se ele realmente queria dizer 3 dias. A garota acrescentou que não tinha como fazer isso porque já era difícil para ela, mas o protagonista apenas disse que se ela não fizesse o que ele, então ela poderia esquecer tudo. Archive também disse a ela que seus olhos não podiam ser enganados e ordenou que ela voltasse para sua sala de aula por enquanto e eles repetiriam a mesma coisa amanhã por volta da mesma hora. Ela seguiu as instruções dele e saiu da sala. O protagonista descobriu que Kiido não havia percebido isso, mas sua disposição não era uma fraqueza, porque era um fator que poderia aumentar seu potencial se bem manejado. Ele sabe que há uma maneira mais simples de ficar conquistá-la, mas ele não fala à garota sobre esse método porque quer torná-la dependente dele. Enquanto isso, Idri tristemente olhou para baixo e começou a se afastar de seu escritório. Nos últimos dias ela estava inquieta, tentando ao máximo não deixar aquilo acontecer, mas um dia ela saiu correndo da sala de aula e quando teve certeza de que estava sozinha levantou a saia para fazer algo. Aí ela lembrou que o protagonista falou que se ela não seguisse as instruções poderia esquecer tudo. A verdade é que a garota não poderia se tocar e isso era muito difícil. Em seguida a garota se inclina no chão, repetindo para si mesma que não quer ser assim. Depois de 3 dias a professora pede para Idri ir até a frente e resolver o problema, mas quando estava prestes a se levantar ela lentamente caiu e desabou no chão, fazendo a professora chamar seu nome e entrar em pânico. Nesse momento Idri começou a lembrar de que quando era pequena tentava mostrar ao pai a sua poção e Frugel deu um tapinha em sua cabeça e elogiou por fazer um ótimo trabalho. Um momento depois ela lentamente abriu os olhos e viu alguém. Ela pensou que era seu pai, mas quando abriu completamente os olhos ela viu o protagonista dizendo que ela estava finalmente acordada. Ele estava apenas se certificando de que ela não havia machucado a cabeça. Em seguida ele disse para ela não se mexer. A garota olhou para ele e tentou dizer algo,
Mas antes que ela pudesse falar, ele a elogiou por fazer um ótimo trabalho nos últimos 3 dias. Idri cobriu o rosto com um cobertor de timidez e Archive colocou um pouco de água no copo enquanto dizia que ela poderia ir agora. Então eles repetiriam o mesmo processo amanhã, aumentando gradualmente sua resistência. Ela perguntou tristemente se sua condição seria curada se ela continuasse. O protagonista lhe deu a água respondendo que não seria curada, mas ela certamente se acostumaria com isso à medida que aumentassem gradualmente os intervalos. Ele prometeu que um dia ela seria capaz de viver uma vida normal. Em seguida perguntou se ela tinha certeza de que queria continuar. Ele alerta que seria muito difícil e ela concordou. Então Archive se levantou e garantiu que estava tudo bem agora, fazendo com que ela olhasse para ele e confundisse. Ele disse que iria garantir que ninguém entrasse. Então, usando seu olho de demônio, ele disse que ela deveria fazer o que ele quisesse, porque ele permitiria. Depois disso, o protagonista saiu do quarto. Quando ele se foi, a garota imediatamente realizou seus atos carnais. Ela atingiu o ápice de sua felicidade e exclamou que se sentia bem. Enquanto isso, do lado de fora da clínica, o protagonista verificava o tempo e estava ciente de que havia usado a versão menos poderosa de seu encanto. Archive revela que ele não conseguia imprimir profundamente uma sugestão em sua mente controlando à força sua vontade, mas ele criou dentro dela um sentimento de dependência, a fazendo acreditar que não poderia ser verdadeiramente feliz a menos que ele estivesse com ela. Então ele só saiu do quarto porque queria que ela fizesse aquilo. Alguns dias depois, Idri estava em sua sala de aula percebendo que havia suportado por 5 dias. Ela sentiu seu corpo tão quente que queria se fazer feliz agora, mas achou estranho como realmente aguentou. Então ela timidamente pensou que era muito louco que da última vez ela fez isso na clínica da escola. Nesse momento, Idri estava se perguntando se o personagem principal irá deixá-la fazer isso hoje. Mais tarde ela implorou ao Prota e quando ele permitiu, ela correu para se fazer feliz. Depois a garota pediu seu dedo e ele deu enquanto ela dizia que amava e implorava por mais. Nesse momento o protagonista diz feliz que Frugel podia se preparar porque agora sua filha pertence a ele.